Bom dia, meu nome é Renita Bilharva Barbosa e hoje serei a apresentadora dessa atividade. Sejam todos muito bem-vindos ao 10º CIEPEX, o Salão de Pesquisa e Extensão da UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Também aproveito e cumprimento aqueles que posteriormente irão assistir essa atividade. Para o bom andamento da nossa atividade, gostaria de compartilhar algumas informações. Senhoras e senhores, mantenham seus microfones desligados, salvo se forem fazer alguma intervenção a pedido do proponente da atividade, para que isso ocorra de forma tranquila e organizada. Deixem os comentários e as perguntas no chat, e o protocolo de posturas deve ser seguido nos eventos digitais, que não ocorram discussões desrespeitosas ou ofensivas entre os participantes. Para darmos continuidade à nossa atividade, a roda de conversa frente a frente com o Coringa na CIEPEX, um encontro sociológico que será ministrado pela professora da Universidade Federal de Pelotas, Clara Natália Steidler. Graduada em Ciências Sociais, mestre em Sociologia pela mesma universidade, professora adjunta na Universidade Federal de Pelotas e professora colaboradora na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Farei agora um breve resumo da nossa roda de conversa. Esta roda de conversa tem como tema o filme Coringa. Este filme, embora seja uma ficção das histórias de quadrinhos, nos permite fazer a chamada imaginação sociológica, pois nos mostra a construção de um personagem em diferentes ambientes e contextos. Muito obrigada a todos os participantes, alunos e professores da UERGS e demais instituições. Nesse momento, passo para a professora Natália e seus colaboradores na palestra. Muito obrigada a todos. Obrigada, Renita, por essa introdução e por nos acompanhar hoje aqui na nossa roda de conversa. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, tá? Fico muito feliz com a participação de vocês. Espero que tenhamos um encontro agradável, tá? E com uma discussão qualificada, digamos assim, né? Do filme Coringa. A Renita já me apresentou, então eu acho que não há necessidade de maiores apresentações, né? Eu gostaria de dizer que sou, como ela colocou, sou professora colaboradora na UERGS, e nessa colaboração, né, eu ministro duas, três, às vezes 4 disciplinas na UERGS, né? Alguns já foram meus alunos, outros não, nós não nos conhecemos pessoalmente, né? Mas uma das disciplinas que eu ministro é a disciplina de Sociologia das Organizações para o curso de Sistemas de Saúde, né? E esta roda de conversa, ela surge, então, nessa disciplina. Eu vou compartilhar este momento com mais 3 colegas, tá? Eles foram alunos dessa disciplina no semestre passado, e então esta roda de conversa foi criada em conjunto com eles. E por isso, neste momento, eu peço que eles se apresentem, né? Eu acho que poderíamos começar com o Deraldo, né? Depois o Luiz e depois o Marcelo, pode ser? Pode ser, professora. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né? O meu nome é Deraldo Pagliarini. Eu sou residente em Canoas. Devo estar aproximadamente no 4º semestre da UERGS, como a professora referiu ali, né, no sistema de saúde. E não vou negar que estou um pouquinho nervosinho, né, mas
vai dar tudo certo. E sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Bom dia, me chamo Luiz Henrique Osório dos Santos, tenho 64 anos, sou casado, pai de um casal de filhos adultos, avô de uma linda menina de 5 anos que me deu o prazer de nascer 2 dias antes do meu aniversário. Sou aluno do 4º semestre de Administração, Sistemas e Serviços em Saúde desta conceituadíssima universidade. Agradeço, juntamente com os meus colegas, a honrada e distinta presença de todos. Muito obrigado. Bom, meu nome é Marcelo Daniel Filho, né? Primeiro queria dar um bom dia a todos, né? E agradecer por estarem aqui. Também sou aluno da UERX, né? Essa grande faculdade. Estou bem nervoso também, resido em Porto Alegre, estou no 4º semestre e, né, sou um grande fã de histórias em quadrinhos, então para mim fazer esse trabalho com a professora em conjunto com meus colegas também foi um grande prazer. E é isso por enquanto. Obrigado a todos. Ótimo, muito obrigada a vocês também. Bom, como a Renita, na breve apresentação dela, já iniciou, né, a colocar, essa roda de conversa, então, tem como objeto o filme Coringa, na versão de 2019. Foi um filme bastante comentado, né, tanto pela qualidade dele, mas muito pela atuação, né, de Joaquim Fênix, que ele rendeu, inclusive, o Oscar, né? Esse filme ele recebeu 2 Oscars, um pela atuação de Joaquim Fênix e o outro pela trilha sonora, né? Então, assim, é um filme que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, né? Se não tiveram, assistam. Espero que esta roda de conversa também sensibilize a isso, tá? Porque é um filme que tem uma qualidade muito, muito peculiar, né, do ponto de vista de toda a construção dele. Tá? Então, construção de personagem, o contexto em que ele foi desenvolvido, né, a criação de cenas, direção artística, ele realmente é um filme primoroso nesse sentido, né? E como a Renita tinha colocado, né, na sociologia, nós costumamos, temos um autor clássico da sociologia que é Charles White, e ele diz, né, que a imaginação sociológica é o nosso, digamos, motor, tá, para olhar a sociedade. E o que significa essa imaginação sociológica, né? Significa compreender-nos enquanto indivíduos, enquanto sujeitos, dentro de contextos mais amplos, né? Que são contextos sociais, contextos econômicos, culturais, políticos, né? Então, essa dialética entre o que nós somos como indivíduos, né, a nossa particularidade, a nossa indivisibilidade também, ela é compartilhada socialmente. Então, existe uma relação dialética entre indivíduo e sociedade. Ora, ela nos influencia e nos dá contornos sociais, e ora nós, como indivíduos, né, participamos dela e conseguimos, em alguma medida, provocar mudanças ou provocar também novos contornos sociais. Então, essa perspectiva, né, nos levou, na disciplina de Sociologia das Organizações, a discutir este filme, Coringa, né? Tentando fazer um exercício de imaginação sociológica de quem é o Coringa, né? Quem seria esse personagem que é tão famoso das histórias em quadrinhos e de outras versões que foram feitas em filmes e séries, né? Mas quem seria ele do ponto de vista da sua relação com o contexto social mais amplo? Então, essa dinâmica é o que nós vamos proporcionar para vocês aqui hoje, uma discussão, né? E gostaríamos também da participação de vocês nessa discussão.
O filme, então, nos mostra a construção de um personagem em diferentes ambientes e contextos sociais, que podem ser analisados numa perspectiva dialética de permanente construção desse personagem. E, nesse sentido, Joaquim Fênix foi genial na sua atuação, né? A gente pode dizer que ele, como ator, construiu um personagem que, por sua vez, também constrói um outro personagem, né? Então, nós temos Joaquim Fênix, Arthur Fleck e o Coringa. Tá? Arthur Fleck circula por diferentes contextos sociais até tornar-se o chamado Coringa, nos conduzindo por questões que nos permitem problematizar o impacto de suas relações sociais na sua constituição como indivíduo. Trabalho, família, espaço público, Estado, lugares e relações que o personagem Arthur Fleck estabelece, que nos leva a pensar no quanto a sociedade, ora pode amparar, ora pode desamparar repetidamente seus cidadãos. Num contexto pandêmico como o que estamos vivendo, esse tema ganha relevância num curso na área em gestão de saúde. Então, esse filme, ele, de forma muito sensível, também nos colocou em sala de aula algumas discussões sobre o papel do Estado e o papel da sociedade no sentido de amparar indivíduos que, neste momento pandêmico, estão sofrendo de diferentes formas os efeitos do Covid-19. Os filmes, de maneira geral, retratam o pensamento e a criação humana em um determinado contexto social e histórico. Portanto, nesse sentido, podem provocar uma reflexão e uma impressão sobre o mundo, ajudando a pensar possibilidades de interpretação desse mundo. A ficção nos oferece, assim, a possibilidade de realizar um exercício sociológico de reflexão sobre a sociedade, e compartilhar essas reflexões significa trazer para a dimensão coletiva um olhar individual. Da mesma forma que trazer para a dimensão individual a perspectiva coletiva, a perspectiva do coletivo. Nesse sentido, nos pareceu interessante compartilhar com vocês este exercício reflexivo que este grupo de colegas, alunos fizeram, né, na disciplina de Sociologia das Organizações. Primeiro, por ter sido uma experiência interativa de modo remoto. Eu acho que todos vocês estão vivendo esse momento, né, em que a atividade remota se tornou o nosso fazer cotidiano, né, de quem está trabalhando, quem está estudando a partir de suas casas. Então, este grupo de colegas, alunos, né, fez um exercício que foi além da discussão proposta em sala de aula, né, e proporcionou para nós um momento de interação e um momento de criatividade, né, em uma situação em que também esse modo remoto nos causa um certo cansaço. Não é, nós todos estamos com saudade de nos encontrarmos e certamente poderíamos fazer discussões riquíssimas, né, presencialmente. Entretanto, nós não estamos em condições de fazer isso hoje. Então, assim, esse exercício de reflexão que estes colegas, alunos proporcionaram foi além, digamos, da discussão, né, e nos trouxe a possibilidade de vivenciar um momento lúdico em sala de aula também. Eu vejo aqui o Daniel, que entrou agora, né, que foi colega e nessa mesma disciplina, né, e eu me lembro ele falando, né, das particularidades desse modo de encontro remoto. Então, ganha importância, me parece, assim, essa iniciativa desse grupo de colegas e alunos nesse sentido também. Então, tem uma questão de conteúdo, mas também tem uma questão de forma que fez com que nós quiséssemos compartilhar com vocês, neste momento, este trabalho. Tá? Buenas, dito isto, né, eu chamo eu vou parar a apresentação da imagem,
né? E chamo, então, Deraldo, Marcelo e Luiz Henrique para nos proporcionar um momento lúdico, que iniciará, então, será o ponto de início, né, da nossa conversa hoje, nesta roda de conversa. Essa história se passa em um universo próprio. Não tem conexão alguma com outro evento já conhecido. Sombrio, íntimo e estranhamente engraçado. Os personagens vivem no mundo real e os interesses são pessoais. Notamos duas cicatrizes velhas e desbotadas cortando os cantos de sua boca, quase formando um sorriso. Para debatermos sobre esse complexo assunto, convidamos os especialistas a seguir. Deraldo, eu te amo. Quem falou? Onde você está? Por favor, acendam as luzes. Quem foi? Foi você? Sim, fui eu. Como você se chama? Arthur. Arthur Fleck. Gostei de você. Posso te dar um abraço? Claro. Embora saindo de um mundo de super-heróis e com um conceito consolidado de anti-herói perverso, o filme trouxe um homem atormentado patologicamente em um mundo caótico. A verdade é que cada vez mais o público se identifica com esse tipo de proposta, com uma narrativa em que nada é definitivo. É possível explicar a trajetória feita pelo Coringa, por meio das teorias sociológicas desenvolvidas por César Lombroso, famoso por indicar que o criminoso teria características biológicas que o identificavam como tendo um rosto assimétrico e olhos defeituosos. Quanto ao comportamento, o Coringa, por ser um personagem falho e que acaba perturbando o espectador por suas fraquezas, mas em algum momento há um entendimento sobre suas fragilidades e que são próprias dos seres humanos. Dessa maneira, a aproximação com o público é inevitável. Arthur, eu soube que você foi agredido hoje. Foram alguns moleques. Estou acostumado. Isso ocorre todos os dias. Vou lhe dar um presente. Me paga quando puder. É uma arma. Eu não posso ter uma arma. Arthur, se você não fizer alguma coisa, esses moleques tomarão conta das ruas e não teremos mais trabalho. Arthur, o chefe quer falar com você. O personagem Arthur Fleck passa por momentos de constrangimento por seus risos incontroláveis e inapropriados para situações, demonstrando seus conflitos internos e que são desencadeados em momentos de estresse, desconforto ou ainda quando ele tenta mostrar de alguma forma o que realmente está sentindo. Quando a lesão cerebral é revelada, então, é feita a associação com a sua risada. Arthur foi diagnosticado com psicose persistente e surtos violentos compulsivos, resultantes da falta de medicamentos ou de fortes emoções. O dia a dia do personagem não é fácil, pois ele vive com dificuldades financeiras, cuida da mãe doente, passa por humilhações constantes, como é mostrado no início do filme. Ele não possui nenhum relacionamento além da problemática família e, nesse contexto, o isolamento pode levar a uma instabilidade emocional. Podemos afirmar que Arthur
é o resultado de todo um processo social de desumanização implantado pelo Estado, que cada vez mais destinam menos recursos para políticas públicas. O Estado, então, se ausenta de assistir quem sofre, com a desumanização imposta pela sociedade. Se o sujeito não produz, não é digno de assistência social estatal. Ele tem dificuldades de enquadrar-se em qualquer tipo de ambiente social ou de trabalho. Portanto, como vai ter renda para se subsistir? A relação da doença mental de Arthur Fleck com os crimes que ele comete é bastante complexa e com diversos elementos. Do ponto de vista do ambiente social, vê-se um Arthur vítima de negligência parental. Sua mãe, no passado, deixou que o pai adotivo o maltratasse, e no presente tem uma relação rasa com ele. Negligência de atenção na vida adulta. Os colegas de emprego que perdeu o achavam estranho. Ele não tem namorada e até mesmo a psicóloga com quem conversava parou de vê-lo após cortes nos serviços sociais de Gotham. Do ponto de vista das causas biológicas, tem hematoma hipotalâmico, que o faz rir sem freios inibitórios, causado por trauma na cabeça durante a infância e constante irregularidade no uso de medicamentos prescritos. A união desses dois mundos de excessivo sofrimento incutiu nele o desejo de vingança, de retribuição à sociedade que não só o fez sofrer, como também o ignorou. Tornou-se famosa a sua frase: "Eu nem sei se eu realmente existo." Todo crime praticado por doente mental é incompreensível psicologicamente, ainda que reprovável moral e juridicamente. O princípio se esclarece a partir de exemplos. Primeiro, o indivíduo não tem dinheiro, então furta. Segundo, uma pessoa é inimiga de terceiro, pois este sempre o fez mal, então o mata. E num terceiro, o indivíduo entra armado em um cinema e dispara contra pessoas que nunca viu. Dos exemplos acima, os dois primeiros são incompreensíveis psicologicamente. São compreensíveis psicologicamente. Isso é, existe uma ação e uma reação, ainda que reprováveis. O terceiro exemplo não é compreensível psicologicamente. Não existe uma causa que produziu a consequência sem que se adicione uma pitada de insanidade. Tais crimes são, portanto, apenas compreensíveis psicopatologicamente, isso é, a partir do que se chama loucura. Arthur Fleck é um psicótico, não um psicopata. O psicótico é aquele que rompe temporariamente com a realidade, algo que é exposto no filme, como em suas alucinações, acreditando estar acompanhado de uma namorada ou de abraçar o apresentador e comediante Murray Franklin. Já o psicopata não tem empatia, sendo conhecido popularmente como frio, o que não é o caso do protagonista. É possível observar que os atos criminosos que comete são feitos por razões emocionais, de modo impulsivo e não planejado. Nesse momento, estamos vivendo um período em que a sociedade enfrenta uma pandemia sem precedentes, com famílias sendo completamente destruídas pela doença e muitas consequências, e o desemprego em níveis jamais vistos. Agora, podemos minimamente sentir como o descaso dado às pessoas com distúrbios é cruel. O Estado, através dos seus representantes, se exime de qualquer ação com eficácia para minimizar a dor das pessoas. E, pelo contrário, até ridiculariza quem está sofrendo. O personagem Coringa, com suas marcas sociais, desumanas e negligentes, vindas por parte da sociedade e do Estado, talvez seja o espelho do que estamos passando. E é possível que, em algum momento, nós todos sejamos um Coringa. Sou só eu ou está ficando mais louco lá fora?
Caminho pela cidade fria e cinzenta. Carrego comigo a tristeza e o descaso. Sempre me encontrando com a tormenta. Ando sem rumo, caminhando ao acaso. Por quanto tempo carregarei esse peso? Por quanto tempo viverei com essa dor? Por quanto tempo me sentirei indefeso? Por quanto tempo viverei sem amor? Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigada, Deraldo, obrigada, Luiz, e obrigada, Marcelo. Agora, nós vamos iniciar, então, um momento de conversa, né? Vamos colocar algumas questões, tá? Para a gente refletir em conjunto, tá? E a ideia é que vocês, além do Deraldo, do Luiz, do Marcelo, também participem, né? Nós gostaríamos de ouvi-los a partir das questões que nós vamos colocar, né? Entendo que esta apresentação dos meninos, né, ela nos sensibiliza e nos coloca algumas questões para a gente pensar em conjunto, né? E esse é o objetivo desta roda de conversa. Muitas vezes, quando pensamos em saúde mental, pensamos na dimensão individual, né, de como o indivíduo lida com as questões de saúde mental. Mas numa sociedade capitalista, né, em que a tendência é individualizar os problemas, responsabilizar o indivíduo por aquilo que muitas vezes a própria sociedade produz enquanto problemáticas, né, que acabam afetando esse próprio indivíduo, em que medida essa mesma sociedade vai, então, pensar sobre esses problemas, né? Que é aquela discussão que eu estava colocando no início dessa roda de conversa, né? Em que medida nós também somos fruto de questões coletivas, né? Mas como que esse coletivo acolhe quando, em determinados momentos de nossa vida, nossa individualidade, nossos problemas individuais, não é? Eles aparecem. E eu acho que estes momentos, como que a gente está propondo hoje, ele também tem um pouco essa função, né? A partir de toda uma sensibilidade, de uma proposta que um filme coloca, de problemas individuais, mas que a gente sabe que não são apenas individuais, não é? De acolher determinadas tensões, conflitos, né? Problemas que muitas vezes eles não podem ficar somente a cargo do indivíduo. Será que a questão da fome, por exemplo, né, é vista como um problema social ou é vista como um problema do indivíduo que não consegue resolver sua própria subsistência? O fracasso econômico é visto como um problema social, o desemprego, né? São várias indagações que nos indicam que é importante nos debruçarmos sobre essas questões, a fim de verificar o que é de responsabilidade do indivíduo e o que é de responsabilidade do coletivo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o professor Moisés Romanini na abertura da CIEPEX, ele fez uma excelente palestra, né? E uma frase que me chamou a atenção foi, que ele disse foi: o pessoal é sempre também político,
né? Então, o pessoal, ele também é social, e como tal, é responsabilidade de todos que socialmente compartilhamos nossa existência, que compartilhamos o mesmo território, o mesmo espaço físico e simbólico. Então, esta roda de conversa, ela tem um pouco também esse caráter, assim, de nós assumirmos para nós, não é, que tem questões individuais, mas que também podemos coletivamente dialogar sobre elas. Eu gostaria, então, de começar perguntando para o Marcelo sobre Gotham City. O Marcelo, ele é um aficionado de histórias em quadrinhos, né? E ele tem uma percepção sobre a cidade como personagem que me parece interessante trazer aqui para pensarmos o contexto social em que Arthur Fleck, né, vai se transformando, então, nesse personagem Coringa. Quem é esse Coringa das histórias em quadrinhos, né? O que significa, então, ser vilão e ser mocinho? Tá? Pessoal, assim, fiquem à vontade para dialogar com o Marcelo sobre essa questão, né? A Renita vai fazer essa mediação, né? Ou eu mesma também aqui ajudo ela a fazer. Então, quem quiser também colocar alguma questão para o Marcelo, fique à vontade para fazer isso, tá? Vamos tentar fazê-lo de forma participativa na medida do possível, mesmo sendo de forma remota. Marcelo, é contigo a palavra. Obrigado, professora. Vou deixar minha câmera desligada só porque a internet é um pouco inconstante, né? Então, bom, sobre o personagem Coringa dentro de Gotham, tá? A cidade de Gotham, ela é descrita, né, diversas vezes como uma cidade extremamente perigosa, uma cidade agressiva para os seus cidadãos, né? Uma cidade insegura. Então, ela tem muito essa coisa, né? Essa visão, né? Uma cidade suja, uma cidade escura, uma cidade extremamente perigosa. E nela formam-se, então, muitos vilões, né? Muitas pessoas de má índole, né? E isso, né, como a gente pode ver no filme, né, atuou de forma importante para a criação do Coringa, né? Uma cidade onde as pessoas não têm pena, onde todos os acontecimentos levaram, né, tudo que aconteceu com ele, toda a maldade que aconteceu com ele, levou à criação, então, desse personagem Coringa, né? Transformou essa pessoa, Arthur Fleck, no Coringa, né? E apesar de ser uma cidade fictícia, né, Gotham, ela traz muito da realidade em que a gente vive. Não digo que todas as nossas cidades sejam sujas, sejam ruins, as pessoas sejam ruins, né? Mas a gente pode ver um pouco de Gotham em cada cidade, um pouco em cada local que a gente vai, né? A sujeira, né? As pessoas que não têm a preocupação com o meio onde vivem, ou mesmo, né, a agressividade com que muitas pessoas lidam com outras pessoas, né? Preconceitos e etc. Então a gente pode ver muito disso, muito da cidade de Gotham dentro da nossa própria cidade, né? Esse é o ponto de vista que eu trago, né? A maldade humana, um pouco nessa questão dentro do Coringa, trazia, né, como mostrando, né, como é também um pouco da nossa realidade. E vale lembrar também que Gotham foi baseada em Nova York, se não me falha a memória, dos anos 70, 80, antes de uma grande reforma feita, né, em Nova York, em que a cidade também era uma cidade extremamente perigosa, era uma cidade dita como suja, né, com prédios escuros, mais antigos. Então, ela foi uma retratação dessa cidade, né? Bem lembrado, Marcelo. E a reforma que tu te referes foi todo um planejamento que foi feito, né, de modernização de Nova York por Robert Moses. Então, realmente, assim, a ideia foi, em seguida, né, nesse período, foi limpar a cidade, torná-la asséptica, uma cidade de vias rápidas, uma cidade de movimento, né? E não essa cidade que a gente percebe no filme, claro que caricaturado, né? Mas como tu bem colocou, uma cidade escura, uma cidade suja, né? Em que as pessoas
parece assim que a questão da sobrevivência, né, é algo que está permeando os diferentes espaços ali de Gotham City, né. O Tiago levantou a mão, e o Daniel também, eu já passo para vocês, mas eu queria fazer uma referência ao que o Marcelo colocou, de uma cena no filme, não sei se vocês lembram, que para mim é uma das cenas mais emblemáticas do filme, que é após o Arthur Fleck, né, matar aqueles 3 cidadãos no trem, né, e um outro depois na estação de trem, ele vai para um banheiro público, e naquele banheiro público ele inicia a sua dança, né? A gente pode dizer que naquele momento, talvez ele, como ele colocou toda uma raiva dele para fora, né, e com a violência, né, na relação com aqueles 3 personagens, né, é quando ele inicia a sua, ironicamente, né, a sua liberdade para ser, né, alguém que vai lidar com a realidade de uma maneira agressiva, né. Então ele inicia a sua dança. É uma cena muito... E o que eu li nos bastidores do filme é que depois que o Joaquim Fênix fez aquela cena, ele saiu, ele foi embora. Foi uma cena criada por ele. Então vocês vejam como ali tem toda uma dimensão do ator, né? Ele foi se transformando também naquele segundo personagem dele, né? Que é o Coringa. Tiago, te passo a palavra, professora, então. Só um adendo, só uma correção do que eu falei, tá? Claro, Gotham foi criado muito antes, né, dos anos 70, 80, que eu me referi era a reforma apenas, né? Gotham foi criado, se não me engano, né, a história do Batman foi criada, acho que anos 30, 40, sim. 30, 40. Então, foi criado mais ou menos foi a ideia de Gotham foi tirada dessa época. Só essa correção. Sim, eu acho que o que tu também te referiu é que o filme remete ao período da década de 80. Nessa versão, na versão que o diretor Philip Todd, né, criou. Sim. Tiago. Primeiramente, parabéns mesmo a sketch que os alunos fizeram, bem interessante, assim. E o que eu queria só contribuir na questão, né, como a professora Natália estava falando ali, dessa dimensão, né, dos problemas e a dimensão individual, mas o problema também com a dimensão social. E esse filme eu achei assim muito, ele é muito rico em simbolismos, né, em trazer, em simbolizar algumas coisas, né. E acho que uma das coisas que é muito bacana, assim, né, de se pensar, né, não que seja legal a situação em si, mas é como o Coringa, né, o Arthur Fleck, né, ele simboliza, tipo, um monte de problema social, né, nele ali estão, né, tem a questão da saúde mental, tem a questão da pobreza, ele é um combo de questões sociais que não são só dele, né? Então ele, no filme, de certa forma, ele simboliza todas essas problemáticas sociais, e eu acho genial a forma como é colocado esse riso, que daí se dá uma explicação de que há uma deficiência ali mental dele, né? Uma questão física, mas que, se a gente for pensar, ela vai simbolizar o que essa inconveniência dos problemas sociais, né? Que a sociedade o tempo todo tenta botar debaixo do pano, né? E só que daí ele, né, simbolizando esses problemas, ele vai ser aquele cara inconveniente, né? Assim como os problemas sociais muitas vezes são, né, inconvenientes, que a gente quer esquecer, mas que uma hora ou outra aquilo vai vir à tona, né? E como esse riso descontrolado dele meio que simboliza um pouco isso, né? Esse problema social que tá ali, cara, e que ele é inconveniente, ficar poxa, eu não queria saber disso, mas tá o tempo todo, né, vindo ali à tona, né? E daí uma segunda questão, que é o quê? Em como ele, né, acaba sendo um símbolo,
né, mais indo para o final do filme, né, ele se transforma num símbolo, né, social ali de quase de revolução ou de anarquia, e não é por acaso. Por quê? Porque há um problema, daí vai de novo, não era só dele aquilo. Então, se teve todo um contexto social que tomou aquilo para causar algo, para uma ação, é por quê? Porque ele acabou sendo um símbolo de algo que estava acontecendo com todos ali, né? Então, novamente, ele como um símbolo de uma necessidade social de que se precisava ter um símbolo para isso. Tanto que ele não quer, ele não foi assim, não, eu vou aqui fazer isso agora para incitar uma revolução. Ele está só indo, né? Ele só vai, parece que o tempo todo ele está indo. E só que ao mesmo... Por quê? Porque existe, daí vai de novo, aquela questão, ela é individual? Não. Então a gente vê que se toma como um símbolo, é porque mais pessoas passam por aquilo e acabam, né, se sentindo também daquela forma, né? Tiago, eu estava procurando aqui, porque eu tinha anotado em algum lugar, né? Ele chega a dizer, é impressão minha ou o mundo está ficando mais louco? Então, assim, é muito emblemático isso que tu falou, é muito certeiro também, né? Porque ele não busca ser essa referência, mas ele acaba expressando, né? A insatisfação, digamos, né, de muitos outros, né, e aí a questão da carta, né, porque Coringa é uma carta que no baralho serve para qualquer lugar, né, tu pode usar ela como, sempre essa ideia do Coringa como algo que pode jogar em diferentes situações, né, então qualquer um pode ser um Coringa, né, sem dúvida. Daniel, passo para ti, depois... Acho que o Luiz está inscrito, Carla e Deraldo. Olá, professora. Tudo bom? Tudo bem? Oi, Carlinha, tudo bom, professora? Tudo jóia? Pois é, eu resolvi participar desse, só para ver o que nós ia discutir, porque a gente discutiu ferrenhamente, né, na nossa aula, e está indo para o mesmo caminho, muito legal, muito bacana. Não, é que tem tanta coisa para falar desse filme, mas na realidade eu queria voltar ao que o Marcelo falou, até porque as nossas discussões lá na aula foram muito legais nesse sentido. Eu gostei muito dos nossos debates ali, eu comecei a admirar cada vez mais todo em volta, o que está em volta desse filme, né? E o Marcelo foi muito bem, né? Lá na hora da disciplina. Pena que poucos puderam participar na época, até porque era da disciplina. Mas a questão da cidade ali, na época eu pontuei que seria Nova York da década de 70, década de 80, né? Porque na realidade o filme é atemporal. O Marcelo defende isso muito bem categoricamente, que a história de Gotham City é atemporal, a história do Coringa, do Batman é atemporal. Mas naquele momento, aquele recorte do filme, para quem assistiu o filme, ele é muito, muito calcado nesse Nova York pré-organização, né? Que isso também é retratado de uma maneira brilhante no filme Taxi Driver e também naquele do Midnight Cowboy, que é o do Dustin Hoffman e do... como é que é o nome do filme em português? Midnight Cowboy, aquele do... Sim. The Midnight Cowboy. Sim, mas em português eu me esqueci, Deraldo, como é que é o nome em português? Cowboys da Meia-Noite? Não. Uma coisa assim. Não, é Dois Perdidos numa Noite Suja, esse é o filme brasileiro. Perdidos na Noite. Perdidos na Noite. Aqui no Brasil teve um filme também, Dois Perdidos numa Noite Suja, com o Emiliano Queiroz, também que a lógica é muito parecida, e que é um filme, eu considero... O tema do Nilson. Exatamente, o filme do Nilson. Exatamente. E aquele filme é de uma crueza, assim, muito forte, né, aquele filme. Então, quando eu comecei a ver o do Coringa, me trouxe direto essa cena, o filme em si, né, do Perdidos na Noite, e ele vai mesmo nesse caminho, né? Mas só para contribuir, então eu acho muito legal esse recorte feito pelo diretor, né? A atuação do Fênix, sem dúvida nenhuma, é maravilhosa, mas uma coisa que eu acho legal de discutir, que aí temos uma psicóloga que pode nos ajudar nesse sentido, né? Que ele é um substrato daquela cidade, é verdade, não há dúvida ali que ele é uma vítima daquela cidade, mas ele também é demonstrado no filme que ele tem um desvio, tem um problema ali, né, que de certa forma a cidade, novamente, aí não é a cidade, mas sim o sistema, né, o sistema social lá,
não contemplou, não ajudou ele. Então foi tudo assim, tudo canalizou para ele se tornar o Coringa, né? É isso que é o legal, que é muito bem abordado no filme, e olha, tem trocentas mil coisas para se analisar, de se discutir nesse filme, né? É só essa contribuição para eu queria falar. Obrigado. Obrigada, Daniel. Luiz, tu te importa se eu passar a Carla primeiro? De forma alguma, por favor, professor. Tá bem, professor. Então, eu também não me importo. Ótimo, tá bem. Carla, por favor. Bom, vou agradecer, né, terem passado na frente, né? Estão loucos para ouvir a perspectiva da psicologia. Tá, mas eu nem... Mas, professora, aqui eu sempre pego no pé do Luiz, foi só uma brincadeira. Tá, mas o Luiz e o Deorado, os dois estavam inscritos antes de mim. Mas primeiro, assim, eu quero, como o Thiago falou, assim, eu quero primeiro agradecer, assim, eu e a Natália conseguimos nos organizar para eu vir, né? Eu tinha uma outra atividade, não tinha mais inscrição e eu queria participar. Enfim, tem todos os bastidores sempre de tudo, né? E queria, assim, agradecer, né, a oportunidade, assim, que o Marcelo, o Luiz, o Deraldo, junto com a Natália, né, trazem, assim, para essa roda de conversa e a gente, enfim, pensar essas questões numa proposta, né, que esse filme retrata, que é atemporal e que a gente pode trazer para a pandemia, assim, né? Então, eu acho que isso é impressionante. Assim, eu estava me arrepiando enquanto vocês estavam apresentando, né, o sketch, e o Luiz estava rindo, assim, e estava pensando, né, que eu não sei se era, né, o personagem rindo de nós ou se era a sociedade rindo das pessoas, assim, em vários momentos, né? Mas, assim, eu queria fazer uma fala muito pontual em relação à questão da cidade que o Marcelo estava trazendo, e depois talvez a gente possa falar de questões de saúde mental de uma forma geral, assim, porque são muitas coisas para serem discutidas, né, que esse filme nos provoca, né? Mas quando o Marcelo estava falando dessa questão das cidades, que é uma coisa que me faz pensar bastante, e também, como eu trabalhei com população de rua uma época, isso é uma coisa que está muito presente, assim, para mim, e eu também gosto muito de histórias em quadrinho, eu cresci com as grandes revistas, né, em nanquim, em branco e preto, e os meus irmãos também ilustravam e faziam coisas assim, enfim. E eu gosto muito de ficção científica também, né, então... geralmente os filmes vão retratar as cidades, né, como um lugar sujo, né, de uma forma geral, e os filmes de ficção científica, eles trazem isso muito bem também. Eu vou trazer um filme que é o meu favorito, que é o Blade Runner, né, onde não é mais possível viver naquela cidade a não ser os feios, sujos e malvados, né, então tu tem que ir sempre para um outro lugar, né, então essa é uma perspectiva da ficção científica e que o Ray Bradbury também vai trazer muito nos escritos dele, né, de que tu tem que ir para um outro lugar, assim, né. Mas eu queria trazer uma autora que se chama Cecília Coimbra, né, que é uma psicóloga também histórica, assim, no movimento da luta antimanicomial, também na questão do Grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, enfim, e ela, nos seus escritos, ela vai falar dessa questão que o perigo ele está na rua, né, e que a segurança ela está dentro do lar, né. E isso para falar, né, de tudo, assim, né, daqueles que são os que a sociedade rejeita, na verdade, né, que são os loucos, que são os pobres, que são, enfim, né, e que a gente pode trazer para os nossos dias agora, que é muito preocupante na medida em que quem pode, né, de uma certa forma se isolou nessa pandemia em função do distanciamento social, né, enquanto que realmente a questão dessa cidade suja ela só tendeu a aumentar, né? E que é uma outra coisa também para a gente pensar, né? Porque a pandemia fez com que a gente ficasse dentro das nossas casas, na grande maioria, né? E não pôde ficar quem estava numa outra situação, assim, né? Então, quando o Marcelo estava falando, me fez pensar muito isso, assim, né? Também para a gente trazer mais talvez mais uma questão para a gente pensar, né?
tudo isso que nos desperta, assim. Mas vou ficar por aqui por enquanto, e depois a gente pode falar da loucura também. Tá bem, obrigada, Carla. E muito bem colocado isso, né? O que nós estamos vivendo no Brasil é um aumento das desigualdades sociais em vários âmbitos, né? Então, no âmbito da educação, que nos diz respeito diretamente, né? A gente sabe que vai haver um déficit, né, educacional grave, que nós vamos precisar correr atrás, né, para diminuir, em função do tempo que nós ficamos fora das salas de aula presencial, né, e aí eu não estou falando somente das universidades, porque as universidades até que elas conseguiram se reestruturar, né, somos todos adultos, mas as crianças, então, assim, a escola pública, ela está vivendo uma situação muito delicada nesse sentido, né, economicamente, a questão da fome, né? Isso que tu citou também, quem pôde ficou em casa, né? Não precisou usar transporte coletivo, da maneira como esse transporte tem sido, como foi planejado durante a pandemia, né? Que a gente sabe que ele acabou não sendo sanitariamente adequado, o uso do transporte coletivo. E os moradores, as pessoas que foram morar na rua, né? Que não tiveram condições de manter sequer um aluguel. Então, assim, essa pandemia realmente ela nos traz um contexto social muito grave para o Brasil, né? E esse filme, embora seja situado na década de 70, década de 80, do ponto de vista do espaço urbano, né? Nos traz muitos elementos realmente para pensar o momento que a gente está vivendo, que a gente já vive no Brasil, né? Mas que se acirrou bastante durante a pandemia, tá? Eu quero colocar também uma outra... Nós fizemos um roteirinho, tá, gente, de questões, né, para discussão, assim, nossa, né, e que os rapazes aqui também se prepararam para responder, né, e para abordar. Mas tem uma questão que eu gostaria de trazer aqui, aí em seguida também já passo o Deraldo, se ele quiser comentar sobre isso também, né, que é a questão dos sentimentos, né, no espaço público. Já que nós estamos nesse tema, né, do espaço público, espaço privado, né, então os sentimentos de solidão, de desamparo, de angústia, né, que o personagem traz no filme, né? Como que nós também, muitas vezes, ao circular por nossas cidades, né? Vivenciamos esses sentimentos na relação com o outro, né? De medo também, né? Agora nós estamos todos utilizando máscaras, né? E as máscaras também, em alguma medida, nos colocam uma outra perspectiva desse outro, né? Em que o olhar ganha um valor enorme, né? Esses tempos, não me lembro onde é que eu ouvi ou li de como as crianças estão reconhecendo o olhar das pessoas quando essas pessoas estão sorrindo, né? Então, será que nós adultos também estamos lidando dessa maneira ou nós estamos vivendo cada vez com mais medo no uso do espaço público, né? Deraldo, passo para ti a palavra. Obrigado, professora. Bem rapidinho, todo mundo que falou ali comentou que o filme ele traz para a gente muitas coisas que a gente pode fazer uma reflexão. E aí, dentro de tantas reflexões que a gente pode fazer, a gente pode ficar se perguntando, né, o que realmente diferencia a sanidade da loucura, né? A gente pode até nos perguntar, eu sou louco? Eu sou normal? E aí fica um pouco complicado de responder, pois afinal, o que é loucura? O que é a normalidade? E aí, então, para a gente minimamente tentar entender isso, temos que primeiro observar mais de perto o que é uma loucura e será que usar como parâmetro alguns conceitos de normalidade vai ser realmente conceituar corretamente, vai ser seguro? Esses modelos que a gente tem de conceitos são confiáveis?
E aí a gente pode até avançar um pouco mais, né? Perguntando se o Coringa é um louco num mundo são, ou o mundo é de loucos, né? Ou só o louco que se diverte com o caos, enfim. A gente pode, a gente tem autorização, a gente tem protocolo para simpatizar com ele, porque, afinal de contas, ele comete alguns atos que a gente pode, de repente, né, condenar, mas no final, no fundo mesmo, ele acaba botando o dedo na nossa ferida social, né? E, novamente, aí então vem a questão. Ele é louco porque fala o que a gente não quer ouvir, mas que provavelmente a gente tem que ouvir. Então, o filme traz todas essas questões aí. Ele coloca de forma muito pontual tudo isso aí. Nos leva a refletir muito sobre o atual momento e todo o entorno que cerca esse momento. É isso aí, só uma pequena contribuição que eu queria trazer. Eu acho que isso que tu colocas, né, tem a ver com o que a Evelyn também colocou aqui no chat, né? Quantas vezes a gente foi coringa, tá? E muitas vezes não percebemos. Luiz, por favor, contigo, então, a palavra, depois a Fernanda, depois a Carla. Professora, de forma muito respeitosa, eu vou pedir desculpa e vou de novo passar a palavra para a professora Carla, que é uma voz técnica, científica, e depois, ao final, se sobrar um tempinho, eu arremato. Por favor, professora Carla. Tudo bem. Não, então vou passar para a Fernanda primeiro, porque a Fernanda está inscrita. Desculpa, professora Carla, desculpa. Então, a Fernanda, desculpa. Primeiramente, de novo, bom dia. E, assim, uma coisa que me chamou a atenção foi quando o Marcelo falou que quem tem problemas psiquiátricos não são vistos com um bom tom pela sociedade, né? E uma coisa que me fez lembrar foi uma cena do filme em que o Arthur Fleck estava no ônibus tentando fazer um garotinho rir, e a mãe do garotinho ficou braba com ele, tanto que ele teve que entregar o cartãozinho para ela dizendo eu tenho um problema com o riso e não consigo me segurar. Aí eu fiquei pensando, aquilo ali mostra uma outra personalidade dele. Uma personalidade mais humilde, não aquela da loucura. Aí sim uma personalidade mais... como eu posso dizer? Mais... que ele seja uma pessoa carismática. Mas o resto do mundo não vê ele assim. Fernanda, que bom que tu trouxe essa cena como referência, né? E eu acho também que a gente pode pensar numa outra questão, né? Que é a questão da escuta. A escuta de forma mais ampla, né? Porque nós não escutamos apenas ouvindo, né? Nós escutamos olhando, nós escutamos aguçando a nossa percepção sobre o outro. Ele chega a mostrar um cartãozinho em que ele explica que ele tem um distúrbio mental, né, e que faz ele rir daquela maneira, ou faz ele se sentir, né, daquela forma, ou seja, como dizendo, não é para ficar assustado comigo, né, entretanto, a mãe sequer se atenta a isso, né, ela simplesmente busca proteger a sua filha, enfim, né. Então, assim, essa coisa da escuta, acho que é muito importante mesmo, né, da observação, de como é que nós estamos percebendo o outro fora do nosso âmbito privado, né? Então, e como seres sociais, isso é muito importante, porque nós coletivamente precisamos dessa relação com o outro, né? Alguém falou aqui no chat sobre a questão da empatia. A empatia, ela só vem depois que há um reconhecimento de que o outro existe. Senão, nós não temos como ser empáticos em relação àquele que nós não reconhecemos a sua existência. E eu acho que essa cena que tu trouxe, ela é muito emblemática nesse sentido. Eu vou passar para a Carla, tá? Então, quando o Deraldo estava falando ali sobre a questão o que é loucura, né? E como é que a gente pode falar em normalidade, estava me sentindo convocada a falar, assim, né? E na verdade, são reflexões, porque, como vocês bem trouxeram, né, nas falas de vocês e na apresentação, né,
esse personagem, o Coringa, ele é o sintoma de uma sociedade adoecida, né? Então, ele traz um conjunto de coisas que é onde a gente se enxerga e a gente puxa com mais ou menos destaque, porque é exatamente isso que o que ele nos desperta, né? Pela questão da desigualdade social, né? Eu estava relendo uns materiais e isso é uma coisa que o Paulo Amarante traz, né, que é uma grande figura, assim, né, da reforma psiquiátrica, né, e que traz para nós enquanto história da loucura, né. Então, a gente tem uma história da loucura, né, e o movimento da reforma tem feito questão de falar de louco mesmo, né, desse termo que a gente já mudou tantas vezes socialmente, mas porque como a loucura tem um entendimento social, é importante que a gente fale da loucura, e essa tem sido uma marca, assim, do movimento, né? E essa história da loucura, seja no mundo ou no nosso país, né, ela sempre foi segregadora, assim, né? E a gente não segregou só os loucos, a gente segregou sempre todos os diferentes, a princípio, né? Então, quando a gente vai falar assim, o que é normalidade, o que é loucura, né, num mundo que muitas vezes parece que está do avesso, que não tem empatia, né, que nos faltam várias coisas, é muito difícil. E nós, como bons neuróticos que somos, né, o Freud já dizia isso, sempre vamos achar que a gente pode enlouquecer, e esse talvez seja um bom sinal de sanidade, né, porque a gente sempre acha que a gente está à beira da loucura, então quer dizer que a gente ainda não está, né, fazendo uma brincadeira assim, como o próprio Coringa faria, né, porque ele diz também, né, a grande questão da loucura é eu mostrar para as pessoas que eu não sou louco, né? Eu tenho que ficar provando o tempo todo que eu tenho saúde mental, vamos dizer assim, né? E essa é uma questão que é muito difícil para todos, assim, como é que a gente, né, é uma linha muito tênue muitas vezes, né, porque ela está muito ligada também a comportamentos, né, e é uma questão de produção, né, na sociedade que a gente vive, né. Bom, ainda bem que a gente tem evoluído muito nisso, em alguns aspectos, e em outros a gente tem evoluído, né? Mas o que fica muito evidente, assim, né voltando para o personagem, é isso que a Natália fala, assim, né? O que faz com que ele tenha a explosão desse sofrimento, ele exacerbe esse sofrimento que estava contido, né? É a falta de uma escuta qualificada, né? Ele perde qualquer amparo que ele tinha, que já era precário. Ele não usa medicação, né? Porque a gente sabe hoje em dia, né? E com toda a evolução que a gente tem, né? Que a gente convive com diversas pessoas que têm questões de distúrbios, né? Sejam comportamentais, sejam mentais, e que conseguem conviver socialmente porque elas estão em acompanhamento terapêutico, porque elas estão fazendo uso de medicação, né? E essa é uma evolução também da ciência, né? Porque há muito tempo atrás as pessoas simplesmente entravam em delírios, né? E elas nunca mais conseguiam sair disso, e elas não conseguiam voltar para a sua vida e produzir, serem felizes, enfim, né? E essa é uma grande evolução, né? Da ciência, assim, né? O que a gente tem historicamente, além dessa questão da segregação, é esbater os sintomas, né? E não deixar com que as pessoas possam se adaptar, né? Então, a gente evoluiu muito no sentido de tentar não segregar as pessoas e criar serviços substitutivos e as pessoas serem tratadas em comunidade, né? Então, eu acho que quando o Deraldo faz essa provocação, assim, né, de bom, como é que a gente determina isso, né? E vocês falaram no texto do César Lombroso, por exemplo, né? Há muito tempo atrás, quando eu estudei psicologia e fui estudar a história, né, da loucura e da psicologia, as pessoas caracterizavam a loucura por questões físicas, né? Era por uma questão de biotipo, assim, né? Que é um pouco do que aparece nesse personagem, né? Enquanto que isso foi mudando ao longo do tempo, mas ainda hoje a gente olha para as pessoas de forma atravessada, né? Então, quando tem essa cena, né, e em outros momentos essa risada, né, que é marcante do Coringa, e que ela tem um nome, né, é uma síndrome, né, que pode ser gerada pelas questões de maus tratos que ele teve na infância, né, por ter sofrido uma violência física muito forte, né, então tudo que não está na ordem do normal, né, que está diferente, então assim, se a gente começar a rir, se a gente começar a fazer coisas, né, que não são esperadas socialmente, elas podem ser determinadas como fora da normalidade, né?
E tem até uma das falas do pessoal, né, da luta antimanicomial que diz que de perto ninguém é normal, né? E que tem usado isso também como bandeira da loucura, assim, né? Porque todos nós temos algumas questões, eu acho, né, para falar sobre isso, enfim. Obrigada, Carla. Acho que é bem isso. E a tua fala também me levou a uma outra questão, assim, que em sala de aula a gente conversa muito, né? A nossa existência, vamos, até pensando numa linha bem marxista, assim, de pensamento, né? Nós para Marx, o homem se faz, o homem é na transformação material que ele faz da natureza. Então, nossa identidade, digamos assim, como seres humanos, né? Ela se daria a partir dessa transformação que a gente faz da natureza, que é o que a gente produz, tá? Nós somos professoras aqui, então nossa identidade social vai se fazendo à medida que nós também vamos nos fazendo professoras, né? E assim cada um na sua profissão. O que acontece, né? Quando a sociedade nos demanda essa perspectiva muito produtivista, né, nós adoecemos, porque é mais do que o corpo e mais do que a mente consegue suportar, né? É muito do que a Viviane Mosé, por exemplo, ela coloca. Nós vivemos um momento de exaustão total, porque nós precisamos ser produtivistas. A própria palestra do professor Moisés também, ele colocou isso, né, foi muito, eu acho muito importante, assim, a palestra que ele fez na abertura da CIEPEX nesse sentido. Então, como em diferentes áreas, sejam elas mais intelectuais, sejam elas mais concretas, né, do ponto de vista material, a demanda que nós temos é de produção, tá? Por sua vez, essa demanda de produção está ligada, numa sociedade capitalista, também ao sucesso e aquilo que a gente consegue conquistar a partir do reconhecimento dessa produção que a gente faz, né? Seja um reconhecimento material, seja um reconhecimento simbólico, enfim, né? De status e tal. Então, o filme, eu acho que ele mostra muito isso também, né? Esse personagem que não tem esse reconhecimento e que não sabe de onde tirar. Tanto que eu fiquei pensando na tua fala, né? Quando ele faz as marcas dele no sorriso, né? E tem várias interpretações para esse sorriso criado nele, né? Porque ele é um palhaço, mas que não sorri, né? Ele só sorri de uma forma nervosa. Então ele mesmo faz aquele desenho nele, né? E numa outra versão do Coringa, ele teria sido cortado, né, pelo pai, se eu não me engano, para abrir esse sorriso nele, né, que é uma coisa muito triste por todos os lados, né, porque tu precisa cortar na carne para sorrir, né. Então, assim, como ele se força a algo que ele não consegue fazer, que ele não consegue dar conta, né, por vários motivos, inclusive porque socialmente ele pode ser considerado digamos assim, um fracassado, o palhaço, né, social. E então, assim, como isso nos leva a pensar em vários fracassos que nós vamos vivendo ao longo da nossa vida, né, do ponto de vista daquilo que a sociedade nos impõe como sendo o sucesso, né, e muitas vezes nós não conseguimos isso. Acho que são questões bem importantes, assim, para a gente pensar, né, o que faz nós estarmos exaustos, cansados, adoecidos, né? Muitas vezes não é uma questão somente nossa, individual, mas sim uma questão de como a sociedade nos obriga a sermos diferentes, né, nesse sentido. Eu me perdi um pouco aqui na fila das inscrições, Renita. Tu também estás inscrita, né? E vou ver aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho também. Vou ver se consigo abrir aqui Tinha o Thiago também. Isso, Thiago. Tá, eu não sei se... Eu acho que ele caiu. Tá bem, tu queres falar, Renita, então? Eu e depois o Thiago, ele voltou. Não, tão boa essa conversa, né?
que não posso me abster. Esse filme, no início da nossa conversa, como a gente estava conversando, na década de 1980, né? Mas tão 2021, tão 2020, né? Tão século 21, vamos dizer, né? Porque um filme que deixou, eu acho assim, vários ganchos para ter o 2, o 3, né? Porque para mim, eu já assisti mais de uma vez. Cada vez que eu assisto, eu saio dali com reflexões diferentes, com uma visão diferente, né? A gente se fala muito no abandono maternal, mas também ele teve, eu acho que aquela explosão ali, vamos dizer, da loucura dele, quando ele mais uma vez foi rejeitado pelo pai, né? O personagem. E também ele nem ficou, para mim, talvez, não sei se para vocês, mas ficou ainda tanta coisa a ser esclarecida, né? A real história dele, porque o que passou que também ele foi adotado, né? Que a mãe dele ou abandonou, ou pegou ele também, né? De uma outra família, enfim, né? A história dele também, né? Não ficou bem clara. E quando ele tem aquele surto lá no programa de televisão que ele mata ali, aquela cena assim memorável, né? Eu acho que para todos que assistiram esse filme, aquela é uma das cenas mais impactantes assim, né? Naquele momento. O filme assim realmente é muito bom e eu fico pensando assim, trazendo para saindo da ficção. Quão duro o Joaquim Fênix teve que trabalhar nesse personagem, né? Ele se doou assim, numa maneira tão intensa, né? Para fazer esse personagem assim de uma forma tão real que eu não conheço ninguém nesse nível assim, mas a gente vê tanto por aí, né? As pessoas doentes dessa maneira, assim, e sozinhas, abandonada pela sociedade, pelo poder público, até mesmo pelas famílias, né? Então, eu fiquei admirada, assim, com o trabalho dele. Incrível, assim. Sabe, Renita, que eu acho que eu comentei no início, né? Mas eu vejo mais de um personagem aí, né? O Joaquim Fênix, ele cria o Arthur Fleck, e o Arthur Fleck cria o Coringa, né? Mas é ele. Então, assim, a transformação dele realmente foi genial e muito acertado, assim, o Oscar de melhor ator para ele, né? Porque ele foi fantástico. Eu até li depois algumas reportagens, assim, não, eu procurei ler até depois do filme, assim, em fontes seguras, né? Mas tem relatos de que realmente ele precisou depois de um retiro, né, para se recuperar, para poder voltar, vamos dizer, para o mundo dele, para a vida dele, né, de tão intenso que foi esse personagem, né, que ele precisou se afastar um pouco e ter até um certo apoio, né, para poder, vamos dizer, desencarnar o Arthur dele, né. A Fernanda colocou aqui no chat que na cena do programa de televisão ele se transforma como se fosse um ídolo para a anarquia. Eu me lembrei dessa cena quando eu vi a cena no programa de televisão, quando ele tem um olhar que ele faz ali, que eu me lembro de pensar que eu não consegui reconhecer. Olha só, eu não consegui reconhecer o Joaquim Fênix naquela imagem. Ele já era o Coringa de uma maneira assim, eu não consegui ver nem o ator e nem o Arthur Fleck ali. De tamanha a transformação que ele viveu, né? Realmente foi impressionante. Eu acho que o Thiago está inscrito, Thiago. Tu tinha dado uma saída, mas tu caiu uma hora, então eu não tenho certeza. Eu passo minha vez para o Marcelo, que eu sei que ele tem uma coisa muito importante para falar, porque ele é especialista dos quadrinhos aí. Tá bem. Aí depois, então, tu retoma.
Não, meu comentário. Especialista acho uma palavra muito forte. Eu diria um adorador. Mas, enfim. Só rapidinho com relação ao Coringa, né? Os atores que fazem o Coringa, até foi comentado agora pela Renita. Todos os atores que já fizeram Coringa, né, em algum momento tiveram um momento, precisaram de um momento para si depois, porque o Coringa ele é um personagem muito forte, é um personagem muito ele demanda muito dos atores, né? Porque ele é um personagem, ele é a personificação da loucura, na verdade. Isso foi num contexto geral, não só nesse Coringa, mas o Coringa, no geral, ele é a personificação da loucura. Ele não mede as consequências de seus atos. Ele, enfim, tanto que vários atores fizeram Coringa de verdade. E isso eu excluo como é que é aquele que é só com os vilões da DC agora, me fugiu. Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida, ele traz um Coringa, na real, desculpa. Jared Leto? Não traz um Coringa nada a ver com o que realmente é o Coringa. Ele traz um vilão generalizado, na verdade. Né? Mas o Coringa, até o outro ator que morreu agora, o Heath Ledger, né? Foi um exemplo de um ator que realmente... Que morreu não, né? Que se suicidou, né, Marcelo? Não, mas que eu digo logo assim... após o filme. Não, antes do final do filme, na verdade. As últimas cenas do filme... foram retiradas de outros momentos do filme que tinham sido gravados e tinham sido cortados. Então, assim, mostra como a loucura do Coringa ela é tão forte que ela passa isso até para as pessoas que estão atuando como ele, né? Até comentar agora que o próprio Joaquim Fênix teve que ter um retiro, né? Para se recuperar e tudo. Então, para a gente ver o exemplo, né, de como isso, né, de como essa loucura dele, essa coisa insana dele é forte, né? Era mais isso só que eu queria comentar, assim, com relação ao Coringa. Tá bem, obrigada. Sabe que eu estava lendo anteontem, e não sei o quanto é certa essa informação, tá? Mas é uma sondagem assim que está tendo, mas que haveria então uma continuação que o mesmo diretor faria e que o Coringa não seria este, né? O Arthur Fleck, seria um outro, né? Então essa ideia assim que eu acho que de novo traz que existem vários Coringas, né? E o próprio diretor, assim, pensando nesse sentido, talvez não seja ele, então, né? Talvez seja outro, e aí haveria uma continuação. Professora, eu sei que o Tiago está inscrito, mas só para dar um pitaquinho para complementar o Marcelo ali. Tá? Vejam que o Coringa, a própria expressão de Coringa, ela se identifica com os vários Coringas que foram feitos no cinema. Que no começo, a primeira versão lá de 66, ele era um personagem totalmente caricato, assim, mas assim, quase pueril, tá? Aí depois já vieram outras versões dirigida pelo Tim Burton, que aí começaram a tomar uma conotação mais séria, que esse foi interpretado pelo Jack Nicholson, depois veio do Red Leader, esse, que acabou se suicidando, e a partir desse de 2019, com o Joaquim Fênix, aí mais um Coringa do Coringa, né? Mais uma face dele, e aí então mais humanizado, digamos assim, né? Mas vejam que o próprio Coringa, ele se define na própria palavra, ele já teve vários, foram dados vários enfoques ao personagem, né? Que acabou culminando com esse que nós estamos falando aí. Só para complementar, tá, Tiago? Desculpa a interrupção. Obrigada, Deraldo. Tiago, com você, então. Não, bem tranquilo. Eu acho que o Luiz falou, porque ele estava inscrito para falar fazia tempo e sempre pulava a vez dele. Obrigado, Thiago. Obrigado. Eu acho que...
se não tiver ninguém ou me permitirem, eu faço a minha intervenção. Sim, o Tiago é de acordo, por mim também, bem tranquilo. Desculpa, Obrigado. Luiz, aí pela Não, nossa falha, tá? capaz. Não é falha, não, tranquilo. Eu vou fazer um comentário exatamente na fala do Tiago e vou pedir respeitosamente licença para a professora Carla para direcionar uma pergunta a ela. Em relação ao Tiago, ele sintetizou de forma brilhante o que nós quisemos objetivar com essa apresentação. Lembrando que, desde o início, nós fomos muito bem orientados pela professora Natália, no intuito de não enaltecer a apologia à violência, mas, ao mesmo tempo, que nós não saíssemos daquele trilho de nem endeusar Arthur Fleck, mas também nem demonizá-lo. E eu acho que, nesse sentido, nós chegamos a bom termo, porque não é esse o objetivo, não era nem de transformar ele num vilão e nem ele uma vítima dentro do filme. Se nós levarmos o contexto social para a vida real, claro que sim. Basta nós olharmos embaixo das marquises, das pontes, que nós vamos ver que está cheio de Arthur Fleck por aí. Seja no Brasil, seja em qualquer outra parte do mundo. Era isso que eu queria colocar. Obrigado, viu, Thiago, pela tua colaboração. Em relação à professora Carla, professora, eu preciso do seu apoio técnico-científico, que a senhora tem a formação para isso. O Arthur Fleck, ele é louco ou ele tem uma personalidade da qual existem gatilhos emocionais que pode, em determinado momento, se transformar em uma ameaça concreta? Essa é a pergunta. Obrigado. Carla, quem sabe quer se responder, e aí depois eu passo para o Tiago a palavra? Pode ser, Tiago? Sim, eu estava fazendo sinal que eu passo minha vez. Então, essa talvez seja a pergunta que não quer calar, sabe, Luiz? Então, quando esse filme foi lançado, e não só pelo filme, né, mas pelo que ele representa, assim, as pessoas que escreveram sobre ficaram muito divididas, assim, né? Então, porque assim, isso falando da questão que tu pergunta, assim, né? Ele é louco ou ele não é louco, né? Então, eu acho que vocês falaram no início, né? Eu me lembro do Deraldo falando, assim, essa representação que ele está ali não é de uma psicopatia, né? Então, a princípio, alguns colocam que ele poderia ser um psicótico ou ter traços esquizofrênicos, né? Esquizoides, vamos dizer assim. Bom, essa é uma questão. Isso como é que eu vou dizer? Não é unanimidade, tá? Por quê? Porque tem toda essa questão dessa construção social, né? Então, quando tu fala, bom, ele teria uma tendência a, talvez seja o melhor para a gente fazer essa definição, né? Ele é uma pessoa que está em sofrimento por todas essas coisas que a gente está falando aqui, né? Ele já tem uma questão considerada como um distúrbio neurológico, vamos dizer, né? Que só vai exacerbando tudo pelo contexto social e esse sofrimento que não tem escuta, que não tem um acolhimento, que não tem medicação, né? Esse histórico dele de não lugar, assim, né? E que chega um momento em que exacerba, né? O que é importante e que vocês trouxeram muito bem, né? Fazendo esse apanhado do trabalho de vocês, é que e isso também foi muito polêmico quando o filme apareceu, é de que as pessoas que possuam algum transtorno mental ou que sejam loucas, não necessariamente serão agressivas, né? Essa é uma construção social também, né? Por que as pessoas marcadas historicamente, né, nessa questão da loucura, sempre apareciam com agressividade? Bom, porque elas estavam trancadas, né? E elas tinham uma reação a serem
colocadas em instituição total. Então, não era a loucura delas, mas era porque elas estavam presas, né? Então, isso fazia com que elas ficassem violentas, né? Mas o que fazia com que elas ficassem violentas não era questão mental, né? É claro que nós temos outras histórias, né? Se a gente for pegar, né, de outros personagens, não só personagens, mas histórias reais que as pessoas foram agressivas e tal, mas essa é uma exceção, né? E aí, quando tu fala, assim, só para finalizar, né, que a gente está vendo na cidade, né, nas marquises, então as pessoas estão em situação de vulnerabilidade, muitas, né, cada vez mais, né, por tudo que a gente está vivendo. E alguns anos atrás, assim, quando a gente ainda fazia pesquisa, né, em Porto Alegre, a Natália vai lembrar disso, assim, também, né, desse momento que a gente compartilhou, que nós tínhamos pesquisa, né, das pessoas que estavam em situação de rua na cidade de Porto Alegre, não era a maioria que tinha transtornos mentais, né? As pessoas tinham diversas questões que fazia com que elas tivessem ido para a rua, mas o transtorno mental não era o principal. Bom, aí a gente pensa, mas pessoas, né, que estão em situações de vulnerabilidade, né, que são extremas, podem desenvolver transtornos mentais, sim. Né? Assim como pessoas, né, se a gente for ver a história do Hospital Psiquiátrico São Pedro, por exemplo, onde eu fiz estágio, onde eu tive, né, trabalhando nessa instituição por um tempo, de pessoas que foram internadas ou porque engravidaram na adolescência, principalmente histórias de mulheres, né? As mulheres sempre foram loucas e histéricas, né? Isso também é uma coisa que a gente tem que ver. Ele é retratado como um homem, isso é interessante também da gente ver, mas a história da questão de gênero, ou por ter tristeza, ou por ter fugido de casa, as pessoas foram colocadas no Hospital Psiquiátrico São Pedro. E depois de um confinamento, elas desenvolveram um transtorno pelo confinamento, não porque elas tivessem, né, talvez uma questão orgânica ou outras coisas, né? Não sei se respondo, mas talvez a gente não tenha uma resposta, né, Luiz, assim. Obrigada. Respondeu sim, professora, obrigado. Tiago, vou passar para ti a palavra. Olha como são as coisas, porque o que eu ia falar há 5 falas atrás vai exatamente de encontro ao que está sendo falado agora, né? Era para ser falado agora, que bom, assim. Porque era bem em direção a isso que o Luiz perguntou e a Carla também comentou agora, fez uma reflexão, que é o que, para mim, né, a questão não é se ele é louco ou não, né? Porque para mim ele é louco, Só que a questão é o quê? O problema é a loucura, né? Acho que a questão é essa. Ele fez, né, ele cometeu um crime, foi por causa da loucura, né? Porque a gente vê todo o contexto do filme e, na minha opinião, quem toma só a loucura, tipo, ele era, né, coloca lá na caixinha, ele era um psicótico e foi por isso que ele fez aquilo, né, não olhou o filme, né, porque o filme traz todo um peso, né, para mostrar que o quê? Beleza, ele tem aquilo, só que não é aquilo que leva ele a fazer os atos, né? Por quê? Aquele riso descontrolado dele, se tu for pensar, né, de secar bem ali, aquilo tá incomodando realmente, aquilo tá fazendo mal a alguém, né? Não, ele é, tipo, ele ri, né? É num momento que não era para ser, mas tipo, ele não tá fazendo nenhum tipo de agressão a ninguém, né? Ou mesmo os outros atos, teve gente que falou, que é uma coisa que discute também a questão da vizinha lá, que se ele realmente, né, teve algo, se ela realmente existia, né, se era só um delírio dele, tá, mas isso fez mal a alguém, né? Tipo, é algo que não faz mal a ninguém, né? Então, a gente tem toda uma outra questão. E daí vem uma outra reflexão, que é o quê? Tipo, né, como, e daí a Carla já falou anteriormente muito bem assim, que é como então é trabalhado isso, né, com essa loucura dele e como é aceita, e daí vem cabe uma reflexão para nós, como a gente aceita a loucura no meio social hoje em dia, né? Então é outra reflexão enorme, mas principalmente o que eu ia falar já antes era dessa questão, né, que a gente gosta de tomar muito porque a gente quer ter a resposta certa para tudo, né, e achar as causas. Então, não, foi porque ele tinha
a psicose que ele fez isso. Foi porque ele tinha essa coisa mental da risada, foi isso que levou ele. Não, a situação é bem mais complexa, né? E daí, como eu disse, novamente, ele é um símbolo, então ele é um símbolo de algo maior, né? Eu me lembro disso quando começa de fazer essa simplificação das coisas, assim, eu me lembro sempre do filme do Kasper Hauser, não sei se vocês já viram, né, do Enigma do Kasper Hauser, que é baseado numa história real, né, e que daí no filme é muito genial, assim como no final, né, então, que o Kasper Hauser, teve toda uma criação toda bizarra, acharam ele num galpão, nem sabem exatamente como ele foi criado, né, e só que no final querem dizer, quando ele morre, abre o cérebro e tem um giro lá do cérebro que é diferente de outro cérebro. Então, ele era todo errado, né? Errado, entre aspas, né? Mas ele era daquele jeito todo, né? Estranho à sociedade por causa, né, daquele giro do cérebro e não por causa de toda a história que ele ficou até ser adulto, trancado dentro de um galpão sem ter contato social, né? Então, e daí sai aquele cientista feliz pulando, né? Que ele descobriu por que ele era daquele jeito. Né? Então eu acho muito emblemática essa cena do Kasper Hauser e sempre me lembra essas coisas. E só para completar uma informação, que eu acho que foi o Marcelo que falou, o Heath Ledger, ele já tinha terminado a filmagem do Coringa quando ele se suicidou, né? E foi muito em decorrência do papel, porque ele estava muito mexido depois de fazer aquele papel, né? Alguém falou ali do diário que ele tinha, né? E de como ele fez assim uma pesquisa de campo e esqueci o nome lá, mas quando o ator, né, vai assim se aprofundar mesmo, né, foi muito pesado para ele, ele tava imersão, e ele estava usando muitas drogas para conseguir, né, levar aquilo, mas ele estava fazendo um outro filme, acho que era o Imaginário do Dr. Parnassus, era alguma coisa assim. Ele fazendo esse outro filme que ele morreu no meio, e daí eles pegaram outros atores, porque daí no filme tinha um negócio de ele entrar no espelho e meio trocar de personalidade deles, meio que trocaram o ator para conseguir dar conta do resto da filmagem, só de curiosidade mesmo. Tiago, então, eu fiquei pensando, né, no que tu colocou agora, e a referência também à história do Kasper, né, sim, no final, né, tem, digamos assim, essa vitória da ciência, né, que abre ali e vê, não, ele tinha um probleminha e tal, mas todo o filme nos leva a pensar, e aí eu acho que está esse exercício, assim, que nós temos que fazer de refletir sobre essas questões, né, de que ele poderia agir dessa maneira em virtude da forma como ele foi... como ele cresceu, né, ele viveu encarcerado, enfim, como um animal, né. E aí eu fiquei pensando no comentário da Evelyn, né, o homem nasce mal, a sociedade corrompe. Na verdade, o homem é um animal como qualquer outro animal, a diferença que nós temos é que nós conseguimos atribuir sentido ao mundo, né? Então, nós nos relacionamos com o mundo natural, atribuindo um sentido que, em parte, ele é racional, e, em parte, ele é um sentido subjetivo que nós vamos atribuindo, né? Mas que, além de atribuir esse sentido, nós atribuímos sentido de forma compartilhada. Então, nós todos aqui, por exemplo, hoje, estamos atribuindo sentidos a uma discussão, a um tema, a um filme, compartilhadamente, né? Não é somente o sentido individual que cada um aqui está atribuindo a este momento ou ao tema que nós estamos discutindo, mas nós estamos compartilhando isso. Então, essa característica que nós temos, eu acredito que seja a característica que nos faz poder vivermos em sociedade, né? Enquanto que outros animais fazem isso instintivamente, nós fazemos isso também racionalmente, subjetivamente, enfim, nós vamos nos dando sentido a esse mundo social, né, que nós compartilhamos. Então, eu não gosto muito das categorias é mal, é bom, né? Nós somos animais e precisamos, desde que nós nascemos, né, e se dá esse rompimento, assim, de unidade com a mãe, isso a Carla pode falar muito melhor do que eu, né?
Mas nesse momento em que nós saímos, então, para o mundo, né, nós começamos a ter digamos, esse mundo começa a agir sobre nós também e culturalmente, então, enfim, vai nos criando, né? Então, acho que talvez a gente possa pensar para além das categorias de bom ou mal, né? Mas pensar em que sociedade é essa que nós estamos construindo, compartilhando, né? Que escuta nós estamos tendo em relação ao outro, como é que nós estamos acolhendo uns aos outros, né? Eu acho que isso que é o mais importante, assim, isso é um exercício cotidiano, nós não vamos, ninguém nasce pronto, né? Eu gosto muito da perspectiva da Marilena Chauí sobre o tema da ética, né? E é um tema que está muito sendo pautado muito agora, né? Os homens de bem, os homens de mal, né? Toda uma carga moral em cima de nós que talvez não contribua muito para que nos tornemos mais éticos, entendem? Ou seres éticos, né? E eu digo isso porque a Marilena Chauí, ela traz uma perspectiva muito interessante, assim, que nós não nascemos éticos, né? Nós nos tornamos éticos. E é uma construção, e ela coloca essa construção da ética, ela é universal, ela é compartilhada, mas é, antes de tudo, uma ética em relação a nós mesmos. Então, o quanto nós, em relação a nós mesmos, nós vamos conseguindo ter mais compreensão de quem nós somos nesse momento e de uma verdade em relação a nós mesmos. Quando a gente começa a fazer esse exercício, e é um exercício para a vida toda, né? Isso nos possibilitaria, então, nos relacionarmos com o outro de uma forma ética, entendem? Porque, antes de tudo, tem uma ética orientada a si mesmo também, né? Então, assim, eu acho que precisamos escutar mais antes de julgar, né? Me parece assim que isso é uma coisa que a gente pode exercitar e deve exercitar cada vez mais. E aí eu de novo, assim, o que o Tiago colocou, né? A ideia de precisamos ter resposta para tudo, né? Talvez a gente tenha que ter mais perguntas para tudo, né? Mais do que respostas, porque daí as perguntas vão nos possibilitar ouvir o que os outros pensam também sobre aquele tudo, né? Que a gente quer ter controle, que tem momentos em que foge do nosso controle, né? Enfim, algumas divagações, né? Daniel, vou passar para ti, eu acho que é tu que é o próximo da fila. Acho que sim. Já que tu está divagando, eu vou devagar também. Só que agora quem vai devagar é uma pessoa da área das exatas, né? Pois é. Eu concordo com o que o Thiago falou ali no filme, até foi legal. Eu não vi esse filme que o Thiago disse, tá? Mas eu entendo muito, muito claramente o que foi quando o cara vibrou, que ele entendeu o que estava acontecendo com ele. Na realidade, isso é a essência de nós, enquanto seres racionais. A gente tem isso aí, a gente vai encontrar isso na filosofia, na religião, né? Na própria ciência, que nós estamos aqui para a gente aprender, para a gente entender, para a gente compreender as coisas. A questão toda é qual é o viés que nós estamos lidando com isso, né? E aí eu, como sou das ciências exatas, agora, quer dizer, fui, né, das ciências exatas, lá da química, e também da nossa formação de todos nós, vamos lá, nós temos que aceitar isso, né? Aí é uma questão bem filosófica. Nós somos ensinados numa lógica positivista, numa lógica de que tem que ter o certo, tem o errado. Até aí tudo bem, só que o problema é que tu cria vieses em cima disso, e quem está falando aqui não é um cara de novo, eu insisto, está falando um cara que não é o meu lugar de fala, né, como se diz, mas hoje fica muito mais claro para mim, e a minha grande preocupação enquanto futuro administrador e dos meus colegas é de que nem tudo dentro de uma organização a gente tem que ter preto no branco, certo ou errado. A gente tem que, justamente por isso que é uma ciência social aplicada e não uma ciência exata, né? A administração, a gente tem que levar em consideração outras coisas também no caminho. E para mim, ele ser louco ou não é indiferente, mas é óbvio que a primeira coisa que a gente vê quando acaba o filme, ele é louco ou não é louco? E aí que é bom ter esse debate que a gente teve em sala de aula e que a gente está tendo aqui, para justamente a gente parar e pensar, mas isso é relevante ou não? É nesse sentido que é importante essa discussão. E legal mesmo toda o que o Thiago apresentou, eu também não tinha noção desse filme. Mas é isso, professor.
Adorei, Daniel, essa tua afirmação, se ele é louco, ser louco ou não, é indiferente, né? Porque, claro, tem outras questões que a gente pode trazer à baila, né? E que talvez nos faça rever nosso conceito de loucura, né? Não sei. Gente, olha só, nós estamos nos aproximando ao final, tá? São 5 para o meio-dia, né? E o nosso prazo são 2 horas, né? O nosso término. Mas, assim, eu gostaria de ouvir a Aline, tá? A nossa artista, e depois, assim, nós vamos nos encaminhando para o finalzinho, tá? Até porque nós temos um encerramento também para fazer, e aí já vou fazer esse encaminhamento. Aline, contigo. Oi, bom dia a todos. Obrigada, professora. Bom, um ponto que acho que, pelo que eu estou ouvindo aqui, não percebi ninguém comentando, uma cena que marcou bastante foi no momento em que ele mata os outros, mas o único que ele não mata é o anão, e ele ainda fala, ele diz, você foi o único que foi bom comigo. Então, eu acho que ser louco ou não é muito da vivência, da experiência que ele teve também, não só pelo fato do que ele tem, né, mentalmente mesmo, mas também porque ele foi criado numa sociedade, como todo mundo já falou, do jeito que ela era, e ele teve pessoas boas no caminho dele, que ele percebeu isso, ele não deixou isso passar, então ele não fez nada de ruim com aqueles que fizeram bem para ele. Então ele só, claro que nada justifica o mal, né? Nada justifica o crime, né? Mas ele não fez o mal, não fez o ruim com os outros que fizeram bem para ele, só com aqueles que realmente de alguma forma o maltratou. Ele sempre quis isso aí, como até foi retratado na encenação dos colegas, da questão da arma ali, foi já um gatilho para ele começar esses pensamentos que já existia nele, né? Essa maldade que já vinha nele também. Porque todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim. Então, foram alimentando ele mais no lado ruim, mas o bom dele também não se perdeu muito, né? Então, até pela mãe, enfim, ali aquele momento que ele fica com a mãe, mas depois ele percebe, enfim, tem toda a situação que todo mundo já sabe, que ele acaba matando a própria mãe. Mas, enfim, eu acho que só o ponto principal ali que eu me lembrou agora do filme, vocês falando e tudo, é essa questão do lado bom dele, apesar de tudo, ele não ficou para trás. Ele ainda teve esse bom senso de não fazer o mal com aqueles que pelo menos lhe fizeram bem, que fizeram bem para ele. Mas, enfim, é muita coisa. Esse filme é muito complexo, como a gente falou na aula, né? Então, é muita loucura, muita coisa que tem, né? Que envolve o filme. Resumir em 2 horas, que é complicado, né? De conversar, porque é um assunto que a gente fica horas. Lembro que no dia da aula a gente também ficou mais do que o horário da aula conversando sobre esse assunto e foi muito legal. Sim, mas eu acho que... Não, e olha que interessante, né? Acho que tá dando eco. Não é à toa, e acho que é muito emblemático, assim, que quem ele não mata, vamos dizer assim, que nos leva a essa reflexão, né, de ter dito isso, você foi bom comigo, enfim, era um anão, né? Então, assim, essa coisa que de novo, talvez de compartilhar essa bondade dele, né, ou esse sentimento de querer preservar a vida de alguém que também, por sua vez, né, provavelmente vive processos de, como o Thiago está colocando aqui, de exclusão social, né, pela sua própria condição física, né. Então, assim, não, é muito simbólico, eu acho, né, ele justamente ter preservado a vida de uma pessoa que é anã. Enfim. Bom, gente, se ninguém mais tem alguma colocação, né, eu gostaria de, então, irmos encaminhando para o encerramento aqui do evento. Luiz, tu gostaria de falar? Sim, senhora professora. Levando em consideração que a senhora fará o encerramento, logo depois a gente já não vai ter oportunidade de falar mais. Eu quero, antes de mais nada, na pessoa da pessoa
da professora Natália, agradecer a presença ou não de todo o corpo docente da universidade, que por um motivo ou outro não puderam estar presentes aqui, e a essas 17 pessoas, 18 comigo, que não se afastaram por nenhum momento, estão acompanhando do início ao fim. Chego ao fim desse ciclo de conversa fortalecido e na certeza de que, durante todo esse tempo que nos preparamos, atingimos o objetivo. Muito obrigado, de coração. Um beijo a todos. Obrigado. Tá bem, Luiz. Obrigada. Aline, queres falar? Aline? Não, eu acho que eu não baixei a mão, peraí. Tá bem. Certo, vou passar para o Marcelo, então. Vou aproveitar as palavras do seu Luiz, então também agradecer a todos por essa roda de conversa maravilhosa. Foi muito instrutiva, muito bacana, muito boa, muito interessante de ter sido feita, tudo. Agradecer a professora por ter nos convidado, então, para participar. E a todos por participarem, né, tão ativamente. Muito obrigado. Tá bem. Deraldo? Faço coro, né, aos colegas. Muito obrigado pela presença, pelas palavras de vocês. Foi muito, muito bacana esse encontro. Gostei muito e agradeço a todos de coração. Tá bem. Eu também, gente. Agradeço muito a participação de vocês, tá? Saio com mais indagações. E eu acho que a gente pode até pensar numa outra edição, né, Carla? De repente também tendo um outro enfoque, né? Mas eu agradeço muito, acho que foi uma excelente manhã, nós conseguimos, enfim, trocar várias ideias, percepções sobre essa problemática, né? E dizer, então, que vamos encerrar a nossa... obrigada. Vamos encerrar a nossa roda de conversa com a locução por parte do Deraldo de um trecho da música That's Life, né, que também foi premiada, recebeu o Oscar dentro da trilha sonora do filme, que é maravilhosa, né? Então, o Deraldo vai fazer uma locução para nós de um trecho da música que nós entendemos que também, em alguma medida, traduz um pouco todos esses sentimentos que nós estamos compartilhando hoje. E obrigada, muito obrigada a todo mundo. Obrigado, professora, para a orientação de vocês. Então, esse é o encerramento. A partir do momento que entrar a música do Frank Sinatra ali, considerem como as cortinas fechando, ok? Essa é a vida, e é tão engraçada quanto possa parecer. Algumas pessoas têm prazer, pisoteando sonhos, mas eu não deixo que me faça mal, porque esse velho e belo mundo continua a girar. Eu já fui um boneco, indigente, pirata, poeta, um peão e um rei. Eu já estive acima, abaixo, sobre e fora. E eu sei uma coisa: toda vez que eu me acho achatado sobre minha cara, eu recolho meus pedaços e volto à corrida. Estamos encerrando. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's right. Abram as câmeras, Deraldo, Luiz, Marcelo, todo mundo que quiser. Palmas para você. Some people get their but I don't let it get me down. 'Cause this whole world
Obrigado. Tchau, Estamos gente. encerrando esta atividade, então, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, professora Natália, pela sua participação e por ter escrito essa roda de conversa nas nossas atividades do CIEPEX. Bom dia a todos. Um bom dia.